galera, a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso e você que tá chegando aí agora, já vou pedir aí, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você sabe que toda semana tem vídeo novo aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Lá no Spotify você pode seguir, porque eu já sei que tem gente que não consegue ver pelo YouTube, então o Spotify aí tá para facilitar. E esse episódio, como sempre, tem o apoio da Gold Nutrix, a loja que fala de atleta para atleta. Anderson Gold está sempre apoiando aqui. Se você não conhece ainda a Gold Nutrix, esse aqui é o Instagram deles, @Gold Nutrix. Lá você vai encontrar uma grande variedade de suplementos, géis para os seus treinos, para você se manter aí bem e suplementado, né, nos treinos, que é muito importante. A Gold que está fazendo 8 anos aí no mercado, parabéns mais uma vez, Gold Nutrix, e é um prazer ter você aqui. E se você também tem uma empresa, quer se associar aqui ao Bora Agir, fala aqui com a gente, que será um prazer ter sua marca com a gente. E hoje nós estamos aqui com um cara que é um dos responsáveis, eu sempre falo isso, para estar aí no mundo do triatlon. Vamos conversar hoje com o Pedro Nascimento. Seja bem-vindo, Pedro. Valeu, Pedrão. Obrigado pelo convite. E uma honra estar aqui conversando com você sobre tudo isso que a gente gosta. E também reclamar meu direito de defesa, né? Que eu fui muito citado aqui. Tenho que vir aqui contar a minha versão, né? Com certeza. Vários convidados vieram. Não, porque Pedro me ajudou. Não, culpa de Pedro. Então, hoje a gente vai saber um pouquinho. Se foi coisa boa, eu aceito. Se foi coisa ruim, a gente... o outro lado da história, né? Mas, como é que você chegou assim no triatlo? Como foi seu primeiro contato? Como era sua vida antes de estar ali treinando no triatlo mesmo? Fala um pouquinho desse seu início no esporte. Falar da vida pregressa não vai... O horário não permite, não. Mas, então, cara, gostava muito de jogar futebol, né? E jogava muito futebol, mas era bem acima do peso. Pesava mais ou menos 100 quilos ali, entre 95 e 100, ficava naquilo. E achava que estava tudo bem, ficava jogando futebol o tempo todo, toda semana. Até que um dia eu precisei ir no médico que o joelho estava doendo. E aí ele falou, cara, ou você emagrece ou você para de jogar futebol. E aí nessa, eu era casado com um nutricionista e passou uma dieta para mim. Disse, não, agora você vai emagrecer, que eu sei que você gosta de jogar, você vai emagrecer. E aí eu parei com a vida noturna e comecei a me alimentar melhor, dormir bem, acordar cedo, ir para academia, correr, e comecei correndo, na verdade. E aí foi um processo de emagrecimento bem rápido, tá? Perdi 30 quilos na primeira vez, assim. E aí, nesse processo, eu já não voltei mais para jogar futebol. Fiquei só correndo, gostei mais de correr e da academia. E meu primo, Mário, um dia, depois de uma corrida, se não me engano, a corrida Track Field que aconteceu, aqui no Natal Shopping. Isso era mais ou menos que ano? Faz 8 anos. Vai fazer 2014. Sim. Vai fazer 10 anos da minha primeira corrida. Uhum. E aí, meu primo Mário disse, cara, você já corre bem e tal, vamos entrar pro triatlo. Aí eu falei, o que é isso? Não, arruma uma bicicleta que a gente faz o resto. E aí, no finalzinho de 2014, de setembro por ali, comprei uma mountain bike, né, a 26, pequenininha, aquela inicial mesmo, e comecei a pedalar ali com os grupos noturnos da Rota do Sol ali. Fui gostando, e depois, por último, entrei na natação, né? Sim. Por último, entrei na natação, então comecei a treinar triatlon mesmo, acho que em agosto de 2014, setembro de 2014, comecei ali bem devagar no triatlon. E como é que foi essa transição de hábito, né? Porque quem corre, quem treina tem que começar a acordar cedo. Antes, eu aposto que você virava aí à noite, não dormia. Como é que foi esse início? Você foi de boa? Você queria aquilo e já conseguiu ou sofreu um pouquinho? Antes era um esporte noturno, né? Era vaquejada. Olha aí. Mas, cara, foi de boa porque também foi, na verdade, uma mudança de vida do momento também. Eu tinha acabado de entrar num emprego novo, na concessionária ali na PG Prime. E foi uma mudança de hábitos que foi acontecendo, foi uma virada de chave que aconteceu até rápida, mas foi no momento certo.
Foi no momento certo, então não foi dolorido, não. Foi bacana, foi bom. Foi sofrido demais. Não foi sofrido, não. Você queria mudar, né? Tava precisando já, né? E a rotina é boa, né? A gente começa a gostar, acordar cedo, se sente melhor, dorme cedo e foi só vantagem. Imagino. Aí foi conhecendo ali com o Mário também não brinca, né? Eu acho que por isso que influenciou seu estilo Mário aí. Já corria, Mário, me lembro que Mário fez um triatlo de longa distância em João Pessoa, que acho que foi Dino contou essa história aqui desse triatlo, que era à tarde pra noite, e eu vi aquilo e eu fiquei, caramba, onde eu vou fazer isso aí? Aí fui nadar, me lembro uma vez, a primeira vez que eu fui nadar com um grupo, marcamos lá em Ponta Negra, né, no treino de natação tradicional da sexta-feira, e eu cheguei lá e olhei assim no mar e olhei, e Paulão tava lá, aí eu não conhecia Paulão, né, cheguei, Paulão, cheguei, meu amigo, vocês nadam onde aqui? Ele falou, não, a gente vai até aquele barco lá e volta. E eu olhei assim, nossa, esse barco é muito longe. Eu falei, dá quantos metros isso aí? Aí Paulão olhou pra mim e disse, rapaz, é longe, meu. Já meteu o medo. No primeiro dia, eu não nadei 50 metros pra frente e não conseguia. E aí fiquei nadando na paralela, assim, onde dava pé, né? Aí falei, não, tem que entrar na natação. Aí foi quando eu conversei com o Cid. E Cid, na época, morava em Brasília, eu acho. E eu fui ser aluno de Adriano aqui. Sim. E aí comecei nos treinos de natação com o Adriano. Adriano Barros, Adriano o Magão. Barros, Magão, nessa época aí... Não foi quem me botou no mundo do treino, né? Foi quem me ensinou a treinar, realmente. Ensinou as dinâmicas, como é que treina, o que é que precisa, tudo direitinho. Ele era fera também nas provas, né? Magão era fera no sprint e no xterra. Na época ele fazia muito xterra. E ele bicho, ainda é novo. Naquela época ele tinha o quê? Ele tinha 18 anos? 20 anos, eu acho. Era muito... Bicho é novão ainda. E aí você começou a ter esse contato aí, a dificuldade que todo mundo tem na natação. Hoje já melhorou, hoje? Tá menos ruim, né? Hoje já tá melhor. Bom, não fiquei não. Eu fiquei menos ruim. Aí começou a treinar, conhecendo a galera, conheceu... Que nessa época aí que você entrou, você conheceu quem tanto ali que você lembra? Era Mário, Karim, o Wendel Batatinha. O Wendel saiu do triatlo, mas é um cara muito bom também, me ajudou muito. Siqueirinha já tava? Dino, Siqueirinha. Siqueirinha era um dos primeiros alunos de Cid, né? Karim, Siqueirinha. Paulão, eu treinava muito com Paulão. E na época era mountain bike, né? Então eu treinava muito com o pessoal do mountain bike. Fiz ainda algumas provas do circuito Carranca, que era um circuito off-road que tinha aqui no Rio Grande do Norte. E mais ou menos na segunda prova, eu acho que eu fiz, aí eu me inscrevi para fazer um olímpico em João Pessoa. Isso em 14 ou em 15 já? Aí a prova era fevereiro de 2015. Sim. E eu ia fazer de mountain bike mesmo, ia fazer assim, pela distância, né? Já conseguia correr 10 quilômetros, já conseguia nadar 1,5 na piscina ali, parando na borda. Sim, sofrendo. E a bike também já ia, né? Esses 40 aí já ia. E aí, um pouco antes de eu chegar na data da prova, eu consegui comprar uma Speed, né? Uma road bike, a primeira bicicleta de estrada. Sim. E aí fiz essa prova já nessa bicicleta. Eu fiz a prova Alexandre Garcia, Karim. Foi mais gente lá para João Pessoa, mas eu lembro de nós três que a gente tava junto. E aí fiz essa primeira prova de Olímpico, sei lá, levei quase 3 horas. Aí foi ali que eu disse, rapaz, eu quero fazer esse negócio. E como é que foi a preparação, assim, sua sensação pra prova? Não a preparação, mas ansiedade, os dias antes da prova. Teve a minha primeira prova, até lembrei agora, a minha primeira prova foi uma prova que teve no Barra Mares, ali em Cotovelo, que eu fiz um mini sprint, que era metade do sprint. Sim. Aí eu saí da água, em último. Tinha a esposa de Estênio saiu da água na minha frente usando um colete salva-vidas, ela só na minha frente. Sim. Você não quis usar o colete? Achando que sabia, né? E aí subi na bicicleta, fiz e corri. E no final terminei em primeiro do mini sprint. Puxa, aí eu pensei, isso aqui é meu esporte agora, eu vou ganhar tudo aqui. Aí foi quando realmente eu comecei no circuito Carranca e tal. Aí daí pra frente foi... Chegamos no asfalto, né, de novo. Fomos lá pra João Pessoa, fiz essa prova. Preparação, me lembro que foi... Eu pedalava muito com o Adriano, ele me ajudava muito. Saía sempre com ele pra pedalar.
E aí, no final da preparação, antes de eu fazer a prova, lançaram o Challenge de Maceió, que era um 70.3. E aí, antes de eu fazer o Olímpico, eu me inscrevi nesse 70.3 escondido, né? Não disse a ninguém, me inscrevi. Aí, quando terminou o Olímpico, eu disse, e aí, Adriano, tu acha que dá pra fazer aquela prova lá de Maceió? Já tava inscrito, já. Aí, Adriano, rapaz, tá cedo ainda e tal, mas deixa isso pro próximo ano. Falei, rapaz, acho que não vai dar, não. Acho que vai ter que ser esse ano. Aí foi-se embora. Aí foi. Aí ele pedalava muito comigo pra me ajudar. E fui fazendo a preparação toda nessa bike, né? Nessa road bike. E quando foi chegando pertinho da prova, já em agosto, aí eu tava treinando bem já tava conseguindo pedalar 100 km. Tinha acabado de fazer 1 ano treinando triatlo. 1 ano era. E já tava indo pra você. 1 ano. É errado, né? Pulando as etapas, né? Mas eu tava empolgado. lá pra desafios. Aí quando tava chegando perto da prova em agosto, aí em junho, o pessoal tava treinando pra fazer o Ironman. Em maio, né? Acho que Mário sofreu uma queda, quebrou a clavícula. Aí não foi fazer a prova. E eu tava vendo eles treinando, e eu olhava pros meus treinos, olhava pro dele e fazia, tá perto, não tá muito longe uma coisa da outra, não. Aí antes de eu fazer o Challenge de Maceió, eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá e me inscrevi no Ironman, aí não disse a ninguém, né? Aí perguntei pra Adriano, aí fiz o Challenge de Maceió, fiz bem até, nadei muito mal, né? Nadei assim, 40 e poucos minutos. Sim. Mas pedalei muito bem na época. E corri ali 5:1 ali, né? 1h45 e fui bem. Gostei demais da longa distância. Aí terminou a prova depois, eu falei com o Adriano, né? Adriano, só acho que dá pra fazer o Ironman próximo ano. Aí ele disse assim, nem venha com essa que eu não vou assinar esse atestado de óbito, não. Também você... Então, peraí que eu vou ali falar com o Cid ali, porque... você queria nem saber, queria estar no meio das provas aí. Aí foi assim, em 1 ano e 6 meses eu fiz meu primeiro Ironman, mas a preparação do primeiro Ironman foi boa também, foi fácil, tive aquelas lesões de iniciante, né? Aquela coisa de quem treina fora da zona, se alimenta mal, não sei o quê. Conheço Conhece, bem. né? Mas, poxa, tu em 1 ano e meio saiu do mini sprint para um Ironman. Foi. Mas nesse 1 ano eu fiz muita prova, tá? Muita prova. Eu não podia ver uma prova que eu me inscrevia. Fiz vários Xterra, fiz até o Xterra de Noronha, que foi uma edição única, nunca teve mais. Fiz várias provas de asfalto. Tinha muita prova em João Pessoa nessa época, a gente fazia. Então, assim, eu fazia praticamente uma prova por mês. Prova curta, assim, de sprint de olímpico, mas fazia praticamente uma prova por mês. Mas isso é uma característica tua que a gente fala, o lanche até chama de ET, porque tu aguenta sofrer, tu vai forte. Como é que é? Tem segredo? É da cabeça? Como é que é esse esquema aí? Eu gosto de... Como diz Cid diz assim, você tem um diferencial muito grande, você gosta de fazer força. Exato. Tu, às vezes, passa um tempão sem treinar ali certinho, quando vai fazer uma prova, vai forte, do mesmo jeito. Às vezes paga o preço, né? Não, paga, mas você consegue ir lá. Tem gente que nem consegue. Cara, eu não sei, eu gosto do dia da prova, eu gosto do evento. Eu gosto da preparação também, né? Hoje em dia eu curto muito mais a preparação, mas eu gosto muito do dia da prova, daquela adrenalina, aquela emoção de começar, aquele frio na barriga, aquela coisa. Eu sou viciado naquela sensação. Então, quando vejo uma prova, fico assim. E quando diz assim, a primeira vez que você vai fazer isso, aí eu fico mais animado, assim. Diz que é a primeira vez que vai acontecer, aí eu não consigo me segurar, vou lá e. Por isso que tu fica procurando as provas aí, nada a ver pra fazer, né? Pior prova que tem, percurso só subindo do frio, eu vou. Essa aí é pra mim. Essa daí é que é a boa. Essa daí... Agora eu entendi. Agora a gente entendeu um pouquinho mais porque você procura essas coisas. E qual foi a prova, assim, que você ficou mais... Não com medo, mas um frio na barriga, mais certo receio? Foi aquela da Patagônia ou... Foi. Assim, a prova mais... que me deu essa sensação maior mesmo de não saber onde é que eu tava entrando. Assim, não sei o que me espera. Foi a prova da Patagônia, porque era a primeira edição. Era a primeira edição de todas. Nunca tinha havido a prova naquele lugar. Então, ninguém sabia
ninguém, não tinha mapa pra Sim. olhar, não tinha tempo dos outros pra olhar, não tinha ninguém pra você perguntar como é que foi lá. Iam perguntar pra tu depois. né? Aí eu me lembro que quando eu fiz meu primeiro Ironman e quando eu terminei a prova, eu já sabia que eu queria fazer o segundo. Eu já terminei assim, eu tinha botado um objetivo alto. Sim. Cheguei perto, mas não consegui. O primeiro Iron tu fez em quanto tempo? Eu queria fazer abaixo de 10 horas. Tava tudo bem até o quilômetro 28. Sim. Aí do quilômetro 28 pra frente ficou aquele anda, corre. Eu terminei 10 horas e 18, eu acho, 10 horas e 17. Sim. E aí quando Que eu terminei... é um resultado bom. É, bem bom. Sim. E aí eu terminei e já disse que queria fazer no próximo ano de novo. E aí o outro ano foi 2017, que aí foi todo mundo. Foi Cid, Mário, Karim, foi Naldinho, Dino. Teve 22 pessoas da assessoria foram fazer essa prova. E aí foi um ano bem longo, né? Porque logo depois do Ironman eu tive um overtraining, parei uns 2 meses sem treinar. Só voltei lá em agosto. O velho rebote que a galera Foi fala. o primeiro Ironman, foi realmente um rebote grande mesmo. Culpa minha, né? Na verdade. Orientação não faltou, né? Exato. Eu que... Você já quis, cara, Ironman, vamos embora. Aí fui fazendo, e aí fui voltando e fiz uma boa preparação para 2017. E realmente fiz uma preparação muito boa. Treinei muito com o Cid e aí consegui o que eu queria. Fui lá, fiz a prova bem feita. Quebrei no mesmo quilômetro 28, mas já estava adiantado. E aí foi muito bom porque tinha muita gente, a galera junta. Massa, foi um ano legal. Aí fez para 9 horas? 9h41, 42, 9h44. É bom. Foi. Pesado. E aí depois disso foi quando eu comecei, eu e Karim. Karim vinha da corrida de aventura, né? Sim. E Karim tinha meio que a vontade de fazer essas provas off-road, assim. E a gente viu uma vez a propaganda dessa prova chamada Canada Man, que era uma prova de triatlon extremo. Né? Mesma distância de Ironman, mas com alguns dificultadores. Água gelada, muita montanha, muita subida, corrida de trilha. E aí a gente se animou para fazer essa prova. Cara, vamos fazer. E só que a logística para ir para o Canadá, e ainda mais para o lugar da prova, era muito difícil. Esse 2018, assim. Aí de repente apareceu essa da Patagônia. Disse assim, vai ser a primeira. É da mesma franquia, X-Tree. Então tem as mesmas características e vai ser a primeira vez lá. Eu falei, Karim, tá mais perto da gente, dá pra gente ir. Aí a gente se inscreveu, nós dois. E essa prova exige que você tenha um staff com você, né? Exige que você vá com uma pessoa para lhe assessorar durante a prova. E aí eu chamei Rafael Galego, que abandonou o triatlo, inclusive. Acho que foi depois disso que ele abandonou. Só me metem furada, vou embora. E Karim, a gente até treinou junto um tempo para essa prova, mas por algum motivo, acho que trabalho, alguma coisa assim, ele não conseguiu finalizar o ciclo e acabou não indo para a prova. E aí foi eu e Rafael lá fazer essa prova. E foi, assim, foi realmente um momento que eu senti maior sensação, assim, de não saber o que é que vai acontecer. Tipo, por mais que você tivesse treinado, por mais que tivesse se preparado, eu ia lá para, na época, a Concept, né? Eu ia para Concept e passava, tipo, 20, 30 minutos dentro da banheira de gelo para ver se me acostumava com a água gelada. Só que tinha que testar a roupa de borracha. E a gente vestia 2 roupas de borracha, uma por cima da outra. Porque a água lá da Patagônia era 6 graus, 8 graus. Maria. E aí, como é que eu fazia para testar roupa de borracha no calor do Natal? Aí, teve uma vez que eu fui pra casa de Davi, vesti essas 2 roupas de borracha e pulei na piscina lá. Mas eu só aguentei, tipo, 10 minutos na piscina. Começou a ferver, esquentar. Realmente. Não dava, não. E aí, quando chegou lá na tal do ferry boat, né? Que a gente entra num ferry boat e ele vai lá pra dentro do lago, lá, do fiord. Era um lago, né? Era um fiord, né? Diabo é fiord. São uns braços de mar, do mar Ártico lá, congelado e tal. São os braços desse mar que descongela e chega na cidade, chega no porto. Nesse caso, chegava no porto. Sim.
Então, é uma água salgada, mas é como se fosse rio. São vários braços que saem do mar e chegam na terra. Sim. E aí, esse ferryboat a gente entra e aí fecha a porta e leva a gente pra dentro, 4 quilômetros pra dentro. Sim. E aí a gente pula de lá e vem nadando no escuro, né? A largada é do... A largada é no escuro total, é 3 da manhã. Putz. Tinha lanterninha, tinha alguma coisa? Então, todo mundo tinha que ter uma lanterna na touca pra sinalizar. E as boias, como é que enxergava? Não tinha boia nesse primeiro ano. E aí? Não, era você olhava pro porto. O porto todo iluminado. Ah, você tem que ir pra Você lá. segue a luz. Vai pra luz. Você não se perde, não. Vai pra luz. Misericórdia. E a gente via, tipo assim, como eu não nado muito bem, eu via o pessoal na minha frente, Sim. todos com as lanterninhas, né? Então, não dá pra se perder, não. Só que na hora de pular... Primeiro que você passa 1 hora dentro do navio pra poder chegar lá, né? Então, é 1 hora de tensão ali. Todo mundo olhando um pra cara do outro, uns rindo. Isso todo de roupa de borracha, todo pronto Já vestido, já. Já vestido, porque tava frio, tipo, tava, sei lá, fora da água tava 10 graus, né? Dentro da água era 8. E eu me lembro que todo mundo de roupa de borracha, coberto, e tinha uma moça lá, de maiô, encostada no corrimão do navio. E todo mundo olhava pra ela e disse que essa menina tem frio, não. Aí chegou o organizador da prova pra conversar com ela, dizer que ela tinha que botar uma roupa de borracha. Ela disse, não, mas eu sou acostumada a nadar nessa temperatura, né? Norueguesa. Oxi. Não, mas eu nado nisso aí. Ele falou, não, mas não pode, não. É obrigatório colocar a roupa. Aí arrumaram a roupa pra ela lá. E aí, quando chegou lá na hora da largada, eles têm uma contagem regressiva lá e todo mundo pula de cima do barco pra água e vem nadando. Então, nesse momento aí, você fica meio que sem saber o que é que eu tô fazendo aqui, né? Só o breu, só as lanternazinhas, só esperando a Esperando a hora da buzina. E vai, em direção à luz. Vai em direção à luz e chega. a água, gelada Muito de verdade. gelada, muito gelada. Pegou mais o quê? As mãos, nariz, orelha? Cara, eu tava assim, muito preparado em termos de material. Eu tinha luva, tinha botinha, tinha o colete térmico e mais a roupa de borracha. Então, assim, eu não passei frio no corpo, mas o rosto... Que era a única coisa que estava pra fora. O rosto ficou muito dormente, muito dormente. Tipo, eu saí da água e não conseguia falar. O galego perguntava as coisas, e aí, que é isso? Que eu não conseguia falar. Parecia que tinha chupado 20 picolé. Misericórdia. E a distância era quanto? A natação era 4 quilômetros. Aí a bike? A bike deu 175 com 2.800 de altimetria. E a corrida era? Corrida era 44 com 1.000, mas toda de trilha. 100% trilha. Meu amigo. Dentro de um parque nacional lá. Sim, aí saiu da água congelado, conseguiu sair pra pegar a bike molhado no frio. Não, eu troquei de roupa. Sim. Uma transição de 15 minutos. Troca de roupa, outra história. Sim. Troquei de roupa, tudo. Botei uma roupa de ciclismo mesmo, não botei macaquinho. Botei uma roupa de ciclismo e tal, com manguito térmico, com luva. Tudo, assim, eu me preocupado em me manter vivo, né? Sim, aí... você foi preparado, já sabia de tudo, ainda bem que você... Não, mas a organização dessa prova também era muito cuidadosa. Mandava aviso, falava, conversava, perguntava se tinha dúvida. Não deixou assim... Quem não foi preparado porque realmente não levou a sério os avisos lá. Sim. Aí o pedal foi bem bacana, era muito bonito. Acho que foi o lugar mais bonito que eu pedalei até hoje, assim, tem... Muito bonito mesmo. E o percurso é um percurso que não tem volta, né? Ele só vai. Melhor ainda, Só né? vai. Só que tem o maior dificultador da prova não era as subidas, era o vento. Frio. Que no final, nos últimos 10, 12 quilômetros, você entrava num canyon, que era tipo um canyon altão assim, e a estrada no meio, né? E nesse canyon canalizava um vento de frente, assim. Sim. Aí ele falou, era proibido roda alta, era proibido um monte de coisa por causa desse vento, né? E aí o cara falou, não se preocupem se vocês precisarem em algum momento descer da bicicleta por causa do vento. Aí eu falei, não é possível, que vento é esse que vai... Mas assim, quando chegou lá, e já era no final do ciclismo, né? Então você já tava meio cansado ali. Mas bateu um vento de frente que a gente, tipo assim, eu andei... Esses 10 quilômetros, eu levei 1 hora pra andar esses 10 quilômetros.
Poxa. Andar 10 por hora, assim, pedalando, fazendo força e andando a 10 por Não hora. quis descer, né? Mas não tinha, se fosse descer era mais devagar ainda. Só É. girando. E aí, cheguei lá na transição, cheguei bem. Acho que foi uma das provas mais encaixadas que eu fiz até hoje, assim. Não, sem preocupar com o tempo, até porque não tinha referência de tempo, ninguém nunca tinha feito, a gente não sabia quanto tempo ia levar. Sim. E aí cheguei na transição 2, Rafael tava lá, tudo organizado. A gente troquei de roupa de novo e fui pra corrida. E aí a corrida era... Você corria 30 quilômetros sem encontrar com ninguém. Na trilha, que era um parque nacional. Sim. Aí no quilômetro 30, a gente encontrava com o staff. E aí o staff, ele poderia ou não terminar a prova com você. Correndo com você. Sim. Aí o galego disse que ia correr comigo, né? Aí eu corri os 30 quilômetros até... Muito sozinho. Tipo, sem ver ninguém. Tinha quantas pessoas nessa prova aí? Tem ideia? Era 200 inscritos. Largaram 170 e poucos e terminaram 120. Muita gente desistiu na água já. Lógico. Que não conseguiu terminar. E eles tinham um tempo de corte que era assim, vinha um carro atrás e tipo, se você está nesse lugar, nesse horário, o carro chegou em você, você obrigatoriamente tem que parar. Sim. Porque como é uma prova que não tem volta, ela só vai, então... Sim. Até a corrida também, ela só vai, você não ia e voltava. Então, tipo, quem ficasse para trás não tinha como, ia ficar desamparado da prova, vamos dizer assim. Sim. E aí, eu correndo e assim, passava de alguns, demorava para ver, passava de alguns... E encontrei com um cara, com um cara altão, assim, correndo. E a gente ficou muito tempo correndo um do lado do outro e não falava nada, né? Sim. Aí na subida ele subia bem, eu subia andando. Aí na descida eu descia muito rápido, ele descia mais devagar e a gente ficava nisso. Aí quando foi lá perto do quilômetro 20 e pouco, assim, eu fui pegar uma cápsula de sal, não tinha mais. Sim. Aí eu olhei pro cara, quando eu olhei no número dele, tinha a bandeirinha do Brasil, né? Dizer que é brasileiro. Eu falei... Cara, você é brasileiro? Ele falou, sou. Falei, cara, você tem uma cápsula de sal pra me dar aí, bicho? Perdi aqui, eu tô sentindo a câimbra chegar. Aí ele pegou assim da pochete lá e tinha 2. Aí ele disse, você quer uma? Eu falei, cara, não, você tá só com 2, pode ficar. E ele disse, não, pode pegar. Aí me deu. Ele disse até assim, eu tava com uma macaquinha de CID, ele disse até assim, nunca que eu vou negar uma cápsula pra um aluno de CID. Aí ele disse assim, eu contei essa história já pra ele. E a gente ficou amigo, cara. Arthur Rufato. Até hoje eu sou muito amigo dele. O cara mora lá em São Paulo. E ele me deu essa cápsula de sal e parece que depois que ele me deu, fui embora. Não vi mais ele. Disparou. Fui embora. Aí encontrei lá com o Rafael no 30 e a gente foi correndo, né? Foi correndo. Quando chegou lá perto do 41, assim... E eu não consegui... Eu achava que era 42, né? Porque na prova tem dizendo que é 42. E o organizador não disse nada, né? Sim. E quando chegou dando 41,5 e a gente no meio do mato ainda, eu, caramba, será que a gente errou? Porque tinha a chance de você errar o caminho, que você corria só o tempo todo. Sim. Existia a chance de você estar desatento e errar. Tinha o quê? Só tinha sinalização, tinha, mas... Espaçada aqui, uma aqui. Existia a chance, assim, se você tivesse meio... Sim. Não tivesse ligado. O frio na corrida não atrapalhou, Não fez frio, não. Lá, inclusive, fez calor até. Deu uma... Sim. À medida que vai levantando o sol lá, fez um calor até. E aí, quando deu 42 e a gente não via nada, aí deu 43 quase, aí entrou no asfalto. Aí a prova terminou com 44. Eu falei, cara, que sacanagem esses 2 quilômetros final aí. Mas foi uma das linhas de chegada mais emocionantes, assim, bem bacana. Foi uma prova que vale a pena, assim. Foi a prova mais bacana que eu já fiz na minha vida. Você saiu até na revista lá, né? Tiraram foto sua. Tava com um boyzinho na chegada. Tava no lugar certo, na hora certa, né? O fotógrafo tirou uma foto, fez uma foto muito bonita, que saiu numa revista lá, Trisport Magazine. E até hoje eu tenho essa revista, né? Claro. Eu já ia perguntar, fez um quadro da foto? Tá lá, a revista tá lá. Mas foi muito bacana mesmo, foi muito bacana. A prova terminava numa cidade
de 300 habitantes, a cidade, 300 habitantes. A cidade toda tava lá assistindo a prova, esperando, né? Aí tinha esse menininho lá que tava dando a mão, assim, pra quem passava. Aí fizeram a foto também, eu pegando na mão do menino e tal. Foi legal. Foi um dia muito bacana. Imagino. E é só pela história aí, a prova deve ter sido a sua cara. Desafiadora, difícil, uma prova bacana. Inovadora, e você conseguiu fazer bem. Isso tudo demorou quanto tempo pra você fazer essa prova toda aí? Foi 11 horas e 40 e pouco. Ainda tem a prova ou só teve? Tem. Só não teve um ano, que foi o ano da pandemia. Sim. Mas é uma prova bem conhecida, inclusive, porque os organizadores são os caras bem empresários mesmo, assim. Eles levam atrações pra prova, tipo, Tindon já foi correr lá, Matt Hanson já correu lá. Então, eles levam uns atletas bem de ponta mesmo, assim. Pelo menos 1 ou 2 por ano eles levam. Nesse ano, tinham 12 profissionais na prova. Era 6 chilenos, 2 americanos, 2 argentinos. Tinha 12 profissionais nesse ano. Lanche não quer fazer essa prova, não? Nunca me perguntou, não, rapaz. É um bom convite pra ele aí, ó. Lanche, você aí, ó, que Tá agora convidado. só quer... Já fez seu Iron, já dá pra ir lá pra Patagônia. Você está, filho. Você me chamar, eu... Na hora. Então, essa prova foi a mais, assim, bacana, desafiadora que você fez. E foi a primeira dessas provas, vamos dizer, mais diferentes, né? Foi a primeira. E aí eu gostei demais, cara, porque o ambiente é outro, assim. Porque até então, você já tinha feito quantos 70.3 Iron antes disso? Eu tinha feito uns 4 ou 5 70.3 e 2 full. Os 2 em Florianópolis eu tinha feito. Aí você já tinha ideia como é que era todo o esquema. Quando você foi pra essa prova, assim, mais diferente, né? E você, porra, isso aqui é massa. Aí foi quando eu voltei, eu até disse, cara, não que eu vá deixar de fazer as provas... Convencionais. Comerciais, né? Que são provas que ficam circulando no mesmo lugar. Sim. Não que eu vá deixar de fazer, mas eu tenho uma preferência agora. Essas aqui são realmente... O clima é diferente, o público que vai é diferente. Sim. É outra pegada. Inclusive, você foi fazer o Fodax também. É nessa pegada também? Também. É da mesma franquia, Extreme 3. Eu fui... Que é outra paulada, né? Essa eu não faço de novo mais, não. Me perdoe aí o Rafael Pina, que é organizador lá, mas essa eu não consigo. É foda mesmo a prova? É difícil demais, bicho. Porque quais são as distâncias? É a mesma distância do Iron, né? Nada 4 km, mas lá é 4 mesmo, né? 3,8, nada 4 km. Pedala 178 com 3.600 de altimetria. Sobe a Serra do Rio do Rastro nesse meio. E corre 42 com 1.600 de altimetria, que aí sobe o Morro da Igreja, que é um morro... Tipo, você tem 1.000 metros de altimetria em 16 quilômetros. Aí você não corre, você anda, né? Sobe andando. Essa foi a mais dura que tu já fez? Assim? Essa foi. Essa foi uma sequência, né? 2016 eu fiz Florianópolis, 17 Florianópolis, 18 a Patagônia, e aí 19 o Fodax. Que o Fodax e a Patagônia são na mesma época, são em dezembro. Sim. E aí eu me inscrevi pro Fodax e disse, pô, se eu fiz aquela da Patagônia, eu vou fazer essa, né? Vai dar certo. Sim. E levei até de staff, foi o irmão de Mário. É meu primo, né? Marquinhos. Levei ele. Sim. E ele não é assim, ele não é um cara do triatlo. Ele até entende a dinâmica e tal, mas ele não é um cara do triatlo. E quando a gente chegou lá, todo mundo tinha 2 ou 3 staffs. Só eu que tinha só um. Sim. Aí eu olhei assim e disse, Marquinhos, acho que tem alguma coisa errada. Acho que você vai trabalhar por 2 aí, em algum momento. E aí, porque era o seguinte, o staff ia no carro, ele tinha que parar o carro, descer, preparar as coisas lá, garrafinha e tal, alguma coisa assim, entregar, eu trocar as garrafinhas, depois ele entrar no carro de novo e sair. Só que tudo isso a gente quer fazer rápido, né? A gente não quer parar, a gente quer fazer andando, né? E aí era por isso que todo mundo tinha 2. Porque uma pessoa ficava na direção e a outra fazia isso. Enquanto o carro ia andando, eles iam ajeitando lá. E ele não tinha como fazer isso, né? Mas ele tinha na opção, mandaram ou... Não, era no mínimo 1, tinha dizendo assim. Era no aí mínimo você tá bom, né? Tá bom, né? Ele morava lá em Florianópolis e tava pertinho aí. Ele topou também. Aí deu certo. Trabalhou por 2, mas deu certo. Deu certo. E foi uma prova que eu fiz muita força na bike, mas muita força na bike. Eu tava bem treinado na época pra bike.
e saí muito atrás da água, errei a natação, alguma coisa assim. Tu ainda tava aqui ou já tava viajando Já tava por morando aí? fora, fora assim, né? Em outro estado. Sim. Já tava nessa... Já tinha entrado na Specialized já, entrei em janeiro de 2018. Fui logo depois da Patagônia. E essa mudança para trabalhar num negócio específico cara, do esporte ajudou? Ajudou pelo fato de que, assim, primeiro, a gente tem mais... tem apoio, vamos dizer assim, tem apoio moral. Você quer ir? Beleza, pode ir. Tira uns dias aqui e vá. Sim. E o que ajuda também é o fato de eu conseguir trabalhar, não ter um ponto fixo para trabalhar, né? Eu estou circulando dentro daquela minha área que eu sou responsável, e aí eu posso organizar para passar uns dias num lugar, um treino melhor, organizar, sabe? Eu faço meu calendário ali. Sim. E o ponto que mais ajuda, na verdade, é ter acesso ao equipamento, né? Então, eu tenho acesso à bicicleta das melhores do mundo, tenho acesso a capacete, sapatilha, luva, essas coisas. Tudo que é referente à bicicleta, eu tenho acesso aos melhores equipamentos do momento, né? Então, isso é um fator muito... Sim. Mas para quem não conhece, fala aí o que é Specialized. Então, a Specialized hoje é uma fábrica de equipamentos e bicicletas, né? Specialized Bicycle and Components. Sim. São equipamentos, sapatilha, capacete, luva, tudo que veste o ciclista e a bicicleta. Então, pneus, rodas, a bicicleta como um todo. E hoje eu sou desenvolvedor de marca de uma área específica do Brasil. Nessa época, eu atendi a área de Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Hoje em dia, eu faço Espírito Santo, Rio e São Paulo. Então, é um trabalho de desenvolvimento de marca nessa região. Sim. Nossa. Então, ajuda muito nesse sentido, né? Não tem como... Eu agradeço sempre lá. Pô, tenho acesso aos melhores equipamentos do mundo para estar... E dá uma diferença. Dá uma diferença grande. A diferença é doping mecânico. Falar em doping mecânico é aquela bike elétrica, né? Que tem. A bicha tem bike elétrica. Hoje em dia tem bike elétrica, tanto de mountain bike quanto de estrada, né? Como é que funciona ela? Eu não... Leigo total. Tem um motor elétrico, obviamente, com a bateria dentro do quadro. Aquela parte do quadro que, mais embaixo, assim, tem a bateria lá dentro. E lá onde é o pé de vela, lá onde é o movimento central, tem um motor. Sim. Então, o sistema em si é um sistema bem... a Specialized conseguiu deixar um sistema bem simples aos olhos, assim, né? Uma bateria com a central eletrônica em cima do quadro e um motor, que eles se conversam, né? E tem várias dinâmicas lá dentro, né? Você tem um aplicativo que você consegue gerenciar, o que você imaginar lá dentro, você consegue gerenciar. Sim. Desde fazer a bicicleta ajudar você a partir do seu batimento cardíaco, até você designar lá quantos quilômetros você quer andar, qual altimetria você quer andar, e a bicicleta gerenciar tudo sozinha. Então, tem uma tecnologia bem bacana nisso aí. Sim. Mas aí tem a bike de estrada e tem a bike de mountain bike. Hoje em dia já tem competições específicas para essas bicicletas. Não chegou no triatlo ainda. Mas pode usar? Não. Pode usar nas competições... Que pode. Nas competições específicas, né? Hoje, por exemplo, vai ter o Bike Series de Interlagos dentro do autódromo, que tem a categoria e-bike. Tem o Brasil Ride, que tem a categoria e-bike. Então, assim, você corre numa categoria só com outras e-bikes. E hoje em dia já está muito difundido. Tipo assim, o pessoal da performance mesmo tá entrando nessa linha de e-bike. E estão fazendo as provas aí insanas mesmo. Porque esse motorzinho, ele ajuda você girando, ele é uma assistência. Eu costumo dizer o seguinte, ele é meritocrático. Ele só faz o que você faz. Ele não tem acelerador. Assim, você não aperta o botão e vai. Ele replica, ou duplica, triplica, ou em alguns casos até quadruplica a força que você faz. Poxa. Então, se você faz muita força, ele vai também te dar de volta muita força. Se você faz pouca força, ele vai te dar pouca força. Sim. Então, assim, a velocidade, quem diz é você. A força aplicada, quem vai fazer é você. E tu, nesses treinos aí, já meteu força total e a bicha chega a quanto ali por hora? A bike de estrada, ela tem um limitador de 47 km por hora. Quando você chega a 47, ela para de ajudar. Mas na perna você continua. Sim.
E as e-bikes de mountain bike, elas têm um limitador de 32 km por hora. Então, passou de 32, ela para de ajudar. Mas você... Aí a grande jogada do negócio é o seguinte. Eu fiz já um campeonato estadual de e-bike lá em Espírito Santo. A grande jogada do negócio é o seguinte. Na descida e no plano, você usa muito mais perna do que motor. Mas na hora da subida, você aperta tudo que o motor tem e você vai subir 3 vezes mais rápido do que uma bicicleta normal, 4 vezes mais rápido que uma bicicleta normal. Então, aí tem a questão de gerenciamento de bateria, você saber quanto de bateria você pode gastar, se vai durar a prova toda, se o circuito é longo. Então, tem uma dinâmica envolvida aí bem bacana. Já, pelo que você falou aí do limitador, eu já imaginei isso. Vai ajudar mais na subida mesmo. Quando o cara sofre ali, tem tem uma força. Um motorzinho extra. Assim, a força que você aplica pode ser a mesma da bicicleta normal, só que você vai subir mais rápido. Maravilha. E voltando às tuas provas, depois do Fodax, qual foi a outra desafio? Você fez o Capixaba? Cara, o Fodax aí, fiz o Capixaba de ferro em 2017 com o Japa, com o Vitor Han. A gente... Foi até um momento, assim, da minha vida de atleta que foi meio obscuro. Eu tava treinando bem e tal, e tava fazendo um passeio de mountain bike, uma pedalada de mountain bike, tomei uma queda e tive uma luxação acromioclavicular, não é isso? Sim. E um médico disse que ia fazer cirurgia, outro disse que não, outro disse que sim. Aí eu falei, quer saber, eu vou lá em Fábio. Fábio Romualdo. Vou lá em Fábio, que ele é médico do esporte, ele vai... E acabou que ele me liberou, disse assim, cara, o que vai limitar aí é a sua dor e tal, não força. Aí eu tava com a inscrição e a passagem comprada para ir para essa prova, né, do Capixaba no Espírito Santo com o Japa. E nós fomos, e assim, até hoje foi uma das melhores provas que eu fiz na vida. Eu peguei lá um 4º lugar geral na época. Pega essa besteira. Com o braço, achando que não ia fazer a prova, né? Sim. Cheguei lá achando que não ia fazer. Uma prova bem bacana também, num lugar diferente, um público diferente, é bem legal. E aí, depois disso, eu fui morar em Vitória e acabei fazendo mais outros capixaba de ferro, né? Calma, você ainda tem uma queda aí que você quebrou a coluna. Você lembra? Processo espinhoso, aquele foi onde? Foi em Fortaleza, 2017. Foi um 70? Foi, em novembro. Conta aí. Eu vinha descendo um viaduto que tem no início da bike, assim, e tinha um cara na minha frente bem mais devagar. E aí eu gritei pro cara, libera a esquerda. Aí eu acho que o cara entendeu que era pra ele ir pra esquerda. Sim. Aí ele me fechou. E no que ele me fechou, eu bati nele e caí no chão. E bati com as costas no meio fio da calçada lá. Tá, desgraça. Aí me levantei, muita dor, tudo ali. Chegou um médico numa motoca lá, numa motinha do Ironman. Chegou lá. Perguntou se eu tava bem, eu disse que tava, mas aí ele me fez assinar algum termo lá. Pra você continuar, você tem que assinar isso aqui. Tu nem leu nada? Nada, não consegui nem assinar, tô tremendo. Um rabisco lá qualquer. Sim. E continuei a prova. E assim, parei na transição 2, não conseguia me abaixar pra botar o tênis. Eu falei, tá, vou parar, não consigo nem botar o tênis, vou ter que parar. Aí Rodrigo Jorge entrou na área de transição nessa hora e me viu. Aí disse, não, eu boto o tênis pra você, você vai continuar. Tá bom, os amigos estão aí pra isso. Aí ele me ajudou, a gente saiu, e eu dizendo que não ia mais, que tava doendo muito. Aí ele disse, não, a gente vai devagar aqui. Aí a gente saiu devagarzinho. E tu não falou da queda, falou? Falei, tava todo rasgado, né? Tava com a roupa rasgada. E aí a gente foi andando, foi correndo devagarzinho assim. Quando deu uns 5 quilômetros eu comecei a correr de verdade e fui. E terminei a prova assim. Sim. E muita dor. Aí fui pro Soro lá, na tendinha do Ironman lá. E voltei pra Natal, né? No mesmo dia, voltei pra Natal. Aí fui na segunda-feira fazer uma tomografia. E aí deu, né? Quebrou três pontas lá do processo transverso. Sim. E aí aquela mesma coisa. Vai no médico especialista de coluna, o cara fala que você tem que passar 3 meses... O primeiro que eu fui, o cara disse que eu tinha que ficar 3 meses de colete. Sim. Aí eu falei, não, esse cara tá errado. Não gostei, tá errado. Não gostei, vamos achar um que eu gosto. Aí fui aí lanchinho até, o irmão dele
É médico, especialista em tórax, alguma coisa assim. E ele me encaminhou para um amigo dele aqui. E aí eu fui, e o cara, assim, praticamente a mesma coisa. O cara disse, ó, no mínimo 90 dias sem nenhuma atividade, vamos estudar mais isso aqui, vamos fazer outra ressonância, não sei o quê. Eu falei, tá melhorando, mas ainda não gostei. Vamos em quem? Aí, vamos em quem? Vamos lá. Aí, Fábio, né? Fábio, me ajuda aqui. O que é isso aqui? Aí, Fábio olhou. Disse, cara, conhecendo o seu histórico, sabendo quem você é e tal, assim. Não adianta eu dizer que se você ficar parado, você não vai ficar parado. E isso aí também não tem cirurgia, não tem nada, é recuperação, é ver como o seu corpo faz se recuperar. Então, assim, fique tranquilo, não force, lógico, não vá fazer, não vá nadar pra forçar as costas, nada, vá. Mas pode pedalar no rolo, tá a bicicleta no rolo e pedalar. Eu falei, ó, já melhorou. Essa aí eu gostei, Essa aí eu vou gostei. seguir essa aí. Aí fiz alguma fisioterapia já com você, nessa época, né? Fez. Fiz alguma fisioterapia e com um mês depois tava... Menos de um mês, tá? Já tava tudo normal de novo, assim. Sem dor. A dor não durou muito, não. Foi um negócio de uma semana só. Aí depois disso... É porque a parte óssea é mais fácil, é só... a natureza cura, né? Exato, aí tranquilo. Aí teve mais alguma? Teve a clavícula, teve essa das costas, teve mais... Recente agora, tá, como vai fazer 2 anos, teve essa clavícula do outro lado, que aí Sim. quebrou a clavícula mesmo. Sim. Foi aonde? Foi lá em Vitória. Eu atropelei um carro. Treinando. Tava saindo de casa, cara, assim, meio sonolento, aquela coisa, assim, né, indo assim... Aí eu olhei num domingo, 6 horas da manhã. Aí eu olhei pro lado, não vi o carro, olhei pro outro, não vi o carro e passei. É errado, né? Passei no sinal vermelho. Sim. Aí domingo, 6 da manhã. Aí quando eu comecei a passar, apareceu um carro daqui. E eu bati no carro, na verdade. Ele não bateu em mim, eu bati nele. Sim. Na lateral. E aí, já levantei já com... quebrado aqui. Só fez voltar pra casa. Aí o cara me levou pra casa. Fui no hospital lá em Vitória. E aí, assim, não foi um atendimento muito atencioso, assim. O cara disse, isso aí você vai ter que esperar ir num médico de ombro lá em Vila Velha na quinta-feira. Isso era um domingo. Ixi. Aí eu falei, não vou esperar. Aí liguei pra cá, pra Natal, falei com... Alexandre. O Mário tinha acabado de fazer uma cirurgia... Não, Mário não. Alexandre tinha acabado de fazer uma cirurgia parecida com essa. Sim. Aí Alexandre me encaminhou pra médica que fez a dele. Eu passei raio-x, tudo. Passei foto, passei arquivo. Isso no mesmo dia, né? Que aconteceu. E aí ela disse assim... Você consegue vir pra Natal quando? Eu falei, consigo ir agora, no próximo voo. Ela disse, então venha que amanhã a gente faz a sua cirurgia. Aí eu já cheguei aqui, já desci do avião, já fui direto pra sala de cirurgia e deu tudo certo. Aí fiquei aqui em Natal mais uns 10 dias pra ela acompanhar. Sim. Mas... fez a FaZe aí também. Fez a FaZe também. Mais um caso. Mas quando deu, assim, 7 dias, eu já tava até nadando. Esse foi bem tranquilo. Tem bem uma plaquinha, uns parafusos. O de sempre, Ficou né? biônico. Mas, pronto, de lesão, de pancada, de trauma... Essas foram as graves, Tá bem, tá bom. Não foi muito não, vou falar pra você mas que... tá bom, Alexandre tem as duas, né? Ixi, misericórdia. Cara, e depois desse Fodax que eu sofri muito, cara, sofri muito, tipo assim, eu entreguei a bike, não consegui nem andar direito, e eu pensei, cara, como é que eu vou fazer essa prova aí? Eu tinha uma previsão de querer fazer a prova em 13 horas, aí o Fodax já dava pra saber, porque já tinha, né, outras pessoas já tinham feito e tal. Mas quando eu cheguei, você roda lá os 26 quilômetros embaixo, né? Num altiplano assim. E depois chega no Morro da Igreja para subir os últimos 16. E aí eu cheguei lá no Morro da Igreja, já tava desorientado, já queria acabar a prova, já tava tipo com 11 horas e meia. Já sabia que não ia mais dar o tempo que eu queria. Sim. Aí eu perguntei pro cara... E tem um tempo de corte, né? Você não pode... Depois de uma certa hora, você não pode mais subir... Porque senão escurece e lá em cima você não pode chegar antes de... Você tem que chegar antes de escurecer. Sim. E aí eu perguntei pro cara assim, cara, rapaz, se eu for andando daqui até lá, dá tempo?
Aí o cara olhou assim e disse, não, você pode ir de costa aí, que você tá na frente, você tá... Tipo, eu tava em 6º lugar, eu acho, da prova, e eu tava totalmente desorientado, sabia nem onde eu tava. Já queria acabar aquilo já. Aí fui com meu primo e ele foi, né? Me ajudando e tal. Aí foi... Eu tava tão devagar que foi chegando gente, o pessoal de trás foi chegando, andando, né? O povo andando, eu andando, Sim. e eles andando mais rápido que eu. Sim. Aí eu parava e trocava tênis e não sei o quê. Eu sei que eu demorei 2h30 nessa subida. E cheguei lá em cima com 14 horas. 14 horas certinho, 14:00. Mas foi assim, a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Dura. Dura. Aí depois eu fui ser staff dessa prova de um amigo. E tive a certeza que eu não quero fazer de novo. Era Dino que ia fazer, né? Dino ia fazer e não errou fez. tudo, errou o voo. Foi, errou... não, deu tudo errado. Ele já contou aqui, mas deu tudo errado. Desde tufão que derrubou estrada, sim, até tudo. O voo, deu tudo errado. Até errou o voo. Ele disse depois que esqueceu de contar que errou o avião. Errou o voo, ele entrou num voo errado. Como é que pode? É porque não era pra fazer, né? Quando acontece assim... Mas eu fui staff de um amigo meu lá de Vitória, Fábio. Sim. No ano antes de Dino, eu fui staff do Fábio. E foi nesse momento aí foi que Dino disse, se eu for, você vai ser meu staff? Eu falei, vou, na hora. Aí fui, mas não rolou. Aí esse cabo aí sofreu também. Mas ele gosta, ele fez 3 vezes essa prova já. Ah, então é da tua galera aí. Ele gosta. Ah, bom demais. Acaba que gosta de sofrer. 15 horas de prova, maluco. É doido. É gostar, né, não? Tem que gostar muito. Fez esses aí e aí? Veio pandemia, deu uma... Não, 2000 e... um pouquinho antes do Fodax, eu tava treinando bem e me chamaram para fazer uma prova chamada Brasília Ultra Tri, que era meio como se fosse assim a metade de um ultra triatlo. Era 5 km de natação, 200 de bike, 200 com 2.000 e pouco. Aí isso no sábado. Aí no domingo você corria 52 km. Aí era... Lhe convidaram? Me convidaram, o cara me chamou. Vamos ver aqui o nome dos caras que gostam de sofrer, que não Porque era a primeira vez que ia ter a prova. Nunca tinha acontecido. Eles foram lá na lista da Patagônia, que é uns doidos aqui. Aí disseram, vai ser a primeira vez. Eu falei, rapaz, aí você me convence. Da hora. Aí eu liguei pra Harrison, que é um amigo nosso lá de Brasília. Disse, Harrison, eu tô pensando em fazer essa prova aí. Ele disse, eu vou fazer. Aí eu disse, pronto, então vai dar certo. Arruma um staff aí pra mim. Aí ele arrumou uns amigos... Foi aonde a prova? Brasília. Ele arrumou uns amigos dele lá de Brasília, que foram ser staff pra mim sem nunca ter me visto. E no primeiro dia, cara, eu sofri muito na bicicleta. Mas muito, muito, muito. Eu cheguei acabado, quebrado mesmo. Porque você faz força. E o negócio difícil... eu errei a dose. Aí cheguei assim muito quebrado. Aí eu disse, não vou largar o segundo dia. Aí eu estava na casa dele, né? Aí ele, não, você vai, pô. Relaxa aí que daqui pra amanhã você tá bom. Eu falei, não, mas não vou. Acordei no outro dia, ele me acordou. Eu falei, não vou, bicho. Aí ele, não, você vai, nem que seja pra me assistir, você vai. Sim. Aí, nessa história eu fui. Quando cheguei lá, calcei o tênis, fui pra largada, mas fui sem vontade nenhuma, assim, bicho. Tava lá. Aí largou o negócio, a gente começou a correr. Já começava correndo, né? Que era só a corrida no segundo dia. Sim. Aí o negócio foi fluindo, foi andando, foi... E eu correndo assim, sem olhar para relógio, sem nada, só conversando com o cara do lado e a coisa andando e conhecendo Brasília, que a prova dava umas voltas em Brasília. E aí, quando deu assim, perto de 40 quilômetros, o cara me disse, você tá em terceiro e o segundo tá aí na frente. Aí, falei, será que vai dar bom hoje? Aí... Nem queria mais... Aí consegui correr a prova inteira sem parar pra nada, nem caminhar. Consegui correr os 52 quilômetros. Sei lá, é tudo plano? Tinha umas subidinhas assim, mas nada comparado ao que você já tinha passado. Aí terminei essa prova com um pace de 4,40. 4,40. Desgraça do tempo. Aí o cara foi bem, Pegou fiquei o em terceiro. Não, chegou fiquei não. 1 minuto do cara, assim, pertinho. Aí foi muito bom também. Foi uma das melhores provas que eu também já fiz. Correr 52. 2 quilômetros em quantas? 5? Foi 4 horas e 4. Olha aí.
Meu amigo. Maratona, tu já fez quantas? Só maratona? Só maratona mesmo, Só eu só daqui? fiz a daqui. E ficou em quinto, quarto. Fiquei em quarto. É isso. Homem. Foi... fiz aí... Que também era a primeira vez que ia ter a maratona de Natal. A primeira vez vai ter. Aí falou que é a primeira vez, Já acabou, eu nem quero teve ir. mais. O povo viu que era tão sofrido, não vale a pena não. Véio. Aí depois disso, cara, aí fui pro Fodax. Aí 2020 começou a pandemia. 2019 eu me mudei, fui morar lá em São Paulo. Aí meio que diminuí as provas. Fiquei fazendo só umas provinhas por ali por perto. Testando as bikes. Aí 2020 começou a pandemia, não fez? 2020. Foi, março de 2020. Aí a gente meio que não tinha prova pra fazer, né? Não tinha prova e eu conversando com o Petros falou assim, cara, eu acho que vai ter Cozumel no final do ano. Aí eu falei, tá, vai vendo aí, se tiver você me avisa. Aí quando eu tava faltando 6 semanas pra prova, ele disse assim, ei, confirmou, vai ter Cozumel. Pode confiar. Aí a gente montou um grupo de amigos, ele fez lá um pacote de viagem, a gente foi pra Cozumel. Aí... Tu tava treinando? Zero. Sério? Foi a prova, eu sabia que... Eu fui pela viagem, né? Você quer passear. Eu vou pela viagem. Assim, hoje em dia eu vou pras provas pela viagem, não vou mais pela performance, né? E aí, Cozumel, ele falou... No México, cara, né? é uma prova muito linda, você nada numa água... transparente, limpa, você vê o chão lá embaixo, a areia, vê muito peixe, é linda a prova, é linda. E você nada a favor da correnteza, assim, então já dá uma ajuda, né? Nossa, sempre bom a correnteza ajudar. Aí eu falei, cara, não tô treinando não, mas eu vou pela viagem. E ele montou um grupo muito legal, uma galera boa mesmo, gente boa. E aí eu sabia que não ia performar, né? Sabia que não ia performar, mas fui aí. A gente ficou num hotel lá, no All Inclusive lá. Ixi, aí deu errado, né? Passei a semana toda fazendo coisa errada. De tequila, Méxicozão. Pra largar a prova. Mas, bicho, assim... Davi até me perguntou uma vez, qual foi a prova que você mais curtiu na sua vida? Eu falei, foi Cozumel, velho. Foi a prova que eu mais curti. Fazer assim, era dando tudo errado e eu rindo o tempo todo, achando graça, achando bom. Porque você não tava treinando, né? Então a viagem, a prova é algo a mais. Mas deu... Assim, não foi ruim não ainda, tá? Sei lá, fiz 10 horas e 25, eu acho. Sofreu, né? Cheio de... Nem, assim, doeu. Mas não vou dizer que sofri. Porque eu sabia que tava ali... Mas doeu. E o clima lá, tranquilo? Calor da desgraça. Muito quente. Muito quente. Tipo aqui. Parecido aqui. E aí, depois de Cozumel, aconteceu o quê? 2022, 2021... Eu fiz o Capixaba. E... De novo? De novo. E aí, foi melhor ou foi ruim do mesmo jeito? Não, aí nesse tempo eu já não tava mais indo pra performar, não. Tava indo pra... participar. E aí, 2022, voltou a ter as provas, né? Começou a aparecer de novo. Você foi bater na Flórida. Aí, não, mas 2022 foi um ano longo de prova. Teve muita coisa. Teve muita prova. Você emendou uma atrás da outra ali. Foi, eu comecei o ano treinando pra fazer o Ultra Tri, que era aquela prova que é 3 Ironmans cada um num dia. Sim. O meu objetivo do ano era esse, comecei treinando pra isso. E aí, durante o caminho, apareceu a prova do Canadá, que eu tava inscrito já de 2021, mas não teve. Sim. Aí... A inscrição tinha ido pra 22. E aí confirmaram, vai ter a prova. Aí eu falei, já vou ter que botar essa prova, porque senão eu perco, né? Sim. Aí foi a prova que eu combinei com o Japa. Combinei, aí ficou a parte, né? Ficou assim, cara, vamos combinar essa viagem aqui, tu vai organizando aí, que eu tô focado nessa outra prova aqui. E treinei muito bem, foi o melhor ciclo de treino da minha vida até hoje, foi pra fazer esse ultra. Só que chegou no dia... Eu fiz tudo certinho, cara. Fiz o ciclo, foi assim, um orgulho. Fiz o ciclo perfeito. Quando chegou no dia da prova, não sei se eu errei alguma coisa no polimento, ou se eu... Cara, no dia da prova o corpo não respondeu. Não respondeu, não ligava. Parecia que tava trabalhando em só 2 cilindros. Sim. Não andava e não saía do lugar e...
Aí fiz o primeiro dia, terminei o primeiro dia. Falei, não, vamos ver se no segundo a coisa anda, né? Quando foi no segundo dia, foi pior ainda. Não ligava, o corpo não saía do lugar e não conseguia... Nem o básico eu não tava conseguindo fazer. E as distâncias eram do... É a distância do Ironman, hein? Só que era tudo dentro de um clube fechado. Você nadava os 3.800 numa piscina. Você foi fazer 3 Ironman seguidos. É. Nadava os 3.800 numa piscina, 50. Pedalava os 180 num percurso de 7 km, ficava dando volta. E corria os 42 num percurso de 2 km, ficava dando volta ali. Primeiro dia eu fiz, tipo assim... acima do que eu queria ali, meio devagar, meio parando, mas fiz, deu 11 horas. No segundo dia eu não consegui. Quando deu 120 km da bike eu parei. Falei, cara, não tá dando. Não tá dando nem pra passear, não tá dando. Aí parei. Aí, quando eu cheguei, voltei da prova pra casa. A prova era em Búzios, lá no Rio de Janeiro. E voltei pra Vitória. Quando eu voltei pra Vitória... No outro dia eu fiz um treino, parece que tava zerado, assim. Eu não tinha feito nada na vida. Aí me inscrevi pra fazer o EV-Tri, que é uma prova em São Paulo. Aí, a prova era uma semana depois. Aí eu me inscrevi pra fazer o Olímpico no sábado e o 70x3 no domingo. Fiz as duas e, tipo assim, até hoje foi a minha melhor performance nas duas distâncias. Até hoje. Corri muito bem, fiz a prova sensacional, as duas. Fez em... O 70 fez em quantas horas? Lá é uma prova com muita subida também. Aí deu 4 horas e 28, mas eu fiquei em quinto geral. E foi a primeira vez que eu corri uma meia maratona perto de 4. Deu 4:01. Perto de 4? Não, 4. 4:01, sacanagem. Aí, foi o que eu fiz. Eu pensei, pô, então agora eu vou investir nessa prova do Canadá. Que eu tô bem, tá faltando 60 dias pra prova, vai dar certo. Aí o Japa começou. Rapaz, a gente já vai estar lá, vamos fazer Mont Tremblant, que é uma prova também perto. Falei, rapaz, já vai estar lá, né? Vamos fazer. Aí depois falou assim, rapaz, depois da tua prova tem outra numa cidade bem pertinho, vamos fazer também? Não, é essa amizade, é isso aí. Aí a gente foi enchendo o calendário de prova. Aí a gente foi para essa viagem do Canadá. Aí eu fiz Mont Tremblant, o 70.3. Fiz uma ótima prova também. Fiquei muito bem. Peguei sexto lugar. Bonito o lugar lá. Muito bonito. Muito bonito. A prova bacana também. O público é diferente. A cidade é diferente, assim. A cidade apoia a prova, sabe? O pessoal vai pra rua. O pessoal faz churrasco na frente da casa pra ver a prova passar. É muito diferente. E aí fiz essa prova no domingo. Nós fizemos, né? Ele fez também. E fiz muito bem. Gostei muito da prova. Aí até rolou lá uma vaga pra Utah, né? Pro Mundial de Utah. Eu falei, não quero não. Deixa pra lá isso. Aí fomos pro outro final de semana, que aí eram as minhas provas principais. Era um sprint no sábado e um extreme no domingo. Aí fiz o sprint no sábado. Era pra fazer o quê? Era fazer o sprint leve, né? O sprint leve. Jamais. Largou, Tu né? ainda se engana assim, Toca a buzina, o cara... Ainda assim. Fiz tanta força nessa prova que saiu até um FTP lá na bike no dia. Falei, é bom que atualizou pra amanhã, né? Sim. E no domingo fiz uma prova muito constante também. O Japa me ajudou muito, mas me ajudou muito mesmo. Foi um staff sensacional. E nessa prova era obrigatório, os últimos 12 quilômetros, o staff correr com você. Não era opcional, era obrigatório. Eu falei, Japa, a tática aqui é o seguinte. Eu vou fazer toda a força que eu tiver nos primeiros 30. Eu vou chegar lá andando. E os últimos 12 é uma escalada de uma montanha. Escalada mesmo de montanha. Tinha track pole, tênis de montanha. Tinha inclusive uma terceira transição para você trocar de tênis, trocar de roupa. Aí a tática era essa, né? Eu chegar lá andando, acabado, e o Japa ia me empurrar a subida toda, né? Rapaz, mas assim ele fez, viu? Ele trocou os tênis lá, botou tênis de trilha. E ele me empurrou mesmo, assim, os 12 quilômetros subindo, assim, ó. Eu ficava na frente, ele... Vai, sobe. Eu botava a perna, assim, ele empurrava. E assim a gente fez. E foi uma sensacional. Foi uma prova linda também. Um grau de dificuldade altíssimo também. Muito bacana. Aí deu lá 13 horas e alguma coisa.
E aí a gente, no outro dia, eu já disse, pronto, agora eu tenho que treinar pra prova do próximo sábado, né? Aí eu falei, eu vou tentar, velho. Fui subir na bicicleta pra ir pedalar com ele. Cara, amigo, parecia que tava carregando parecia que tava carregando uns troncos nas pernas, não conseguia pedalar. Aí foi bom. Foi bom. Foi Tá, bom. foi sofrido, foi bom. Isso é o que importa. Aí viajamos pra outro estado de carro. E aí era a última prova, que era mais um 70.3. Isso foi em que aí? Em 14 dias. Ixi, 14 mano. dias. Foi 2 70.3, um sprint e esse extreme. E isso você faz a prova dura, distância também, e tu faz fazendo força. Essas eu fiz todas fazendo Porque força. você fala que não, fui fazer de boa Não. dele é uma pancada essas Que eu fiz conversa. todas fazendo força mesmo. É. Tu não faz, tu não aguenta, pô. Tu mesmo disse que não, nem ia. Quando vi, fui terceiro. Como é que é isso? Isso aí foi inesperado. É. Mas aí a gente foi, chama Muskoka, o nome do lugar. E aí o Japa não tinha feito uma prova boa no primeiro, no Montrembão, ele não tinha feito uma prova boa. E aí ele tava querendo fazer a prova boa nesse segundo, né? E aí eu já não tava mais assim, eu já tava, o que vinha veio, já aconteceu, já foi tudo bom até aqui. Sim. Aí a gente largou junto até. E aí eu nadei bem, consegui nadar bem, subi na bike me sentindo bem. Tipo assim, nem parecia que eu tinha feito um full 6 dias atrás. Sim. Aí eu, caramba, tô indo bem. E foi fluindo o negócio, eu larguei a bike. Quando eu larguei a bike, vi que não tinha quase nenhuma bike na transição. Aí me animei, O gatilho. Corri muito bem também, corri 4:04, eu acho, alguma coisa assim. E terminei em quinto. Aí a gente foi, e o Japa fez uma prova boa também, muito boa. Sim. Ele terminou lá, acho que 12º, alguma coisa assim. Aí a gente foi pra rolagem de vagas lá, né? Porque tinham dito não, foi anunciado que ia ser a primeira prova do mundo que ia dar vaga para o Mundial da Finlândia. Sim. Aí eu falei, Finlândia eu me interesso. Já é diferente, lá é congelante. Finlândia eu me interesso. Aí, cara, a vaga, tinha 3 vagas na nossa categoria. E era assim, a vaga da Finlândia vai rodar primeiro. Aí o primeiro lugar quis a vaga, o segundo não quis, o terceiro não quis, o quarto não quis, aí eu peguei a quinta. Peguei a segunda vaga e outra pessoa lá pegou a terceira vaga. Não chegou no Japa. Mas aí chegou, a vaga de Utah chegou pra ele. Aí ele também pegou uma vaga pro Mundial nessa prova também. Show. Aí E essa prova aí é quando? Ou já teve? O de Utah já teve, que foi ano passado. a sua. A da Finlândia é agora, 28 de agosto. Tu vai. Oh. Tá treinando direitinho. Então, comecei a treinar essa semana com minha professora nova, né? Karine, agora vai... Entrar dentro da banheira de eu novo. acho que Cid cansou de me treinar, não aguenta mais esses provas doidas. Esse homem que faz 3 full seguidos aí, eu sou doido. Eu vou... Aí pra esse ano, pra essa viagem da Finlândia, a gente também tá organizando fazer mais provas, assim, fazer uma sequência também. E vai ter que ter staff também, né? Não, essas vão ser todas da franquia Ironman. Aí não precisa de staff, não. Tá certo. Aí vai ser o quê? Um full lá? É um full da Estônia. A gente vai... Inclusive, Fábio, o Fábio lá de Vitória, né? O cara que... Sim. O Fodax lá, ele vai também. Tá dizendo que vai, né? Até agora. Então, eu vou fazer... tem um full na Estônia. Aí... 14 dias depois tem um full na Suécia, em Kalmar. E aí, 7 dias depois tem o 70.3 da Finlândia. Então, a gente vai tentar fazer essa sequência brincadeira aí de novo. marota aí. Mas é pela viagem, eu vou pela viagem. O lugar que eu vou pela viagem. Tô vendo que é pela viagem. Meu Deus do céu. E no final do ano passado teve a prova lá dos Cabas. Essa foi de supetão, viu? Essa daí foi... Que eu tinha prometido ao lanche que eu ia fazer... O primeiro full que ele fosse fazer, eu ia com ele. Sim. Eu tinha prometido isso.
Só que eu prometi isso em 2020, certo? Sim. Aí não teve prova em 2020. Aí 2021, não sei por que também não teve, eu esqueci essa promessa, né? Falei, 2020 eu prometi o negócio. Aí quando eu voltei do Canadá, ele disse, agora se prepare que você vai pra Flórida. Eu falei, meu amigo, eu não aguento mais não. Não tem condições não. Aí ele, não, você vai. Não precisa nem você fazer a prova, mas você vai. Sim. Aí, você não, eu não vou aí, viajar. esticou daqui, puxou dali, não sei o quê, arrumou uns pontos, comprou uma passagem, e foi acontecendo, e me botando no meio. E eu, rapaz, não vai dar certo. Ele, não, você vai. Aí, quando tava faltando 6 semanas, eu acho, 5 semanas, eu falei, rapaz, eu vou fazer a prova então, né? Já vou estar lá. Dificuldade, mal do mundo. Aí, eu até brinquei com eles lá, que é Erlano e André também ia, né? E Sim, não André foi. Matias. Aí eu até falei com os caras assim, eu falei, ó, se tiver faltando 30 dias pra prova e eu tiver me sentindo bem, eu começo a treinar pra prova. 30 dias. Tá Aí eu comecei a treinar ali, aí foi encaixando os treinos de novo, né? Porque eu voltei dessa viagem do Canadá e passei assim uns 2 semanas, né? Sem compromisso de treino, né? Só passeando por ali, brincando, andando de bicicleta, mas nada demais. Aí comecei a encaixar de novo. Aí quando tava faltando 30 dias, aí eu falei, vai dar pra fazer, vamos fazer. Aí fiz um ciclo, assim, bem, assim, não dá nem pra chamar de ciclo, né? Fiz, assim, uma preparação ali de 30 dias, ali, encaixei alguma coisa de ritmo. Sim. Volume, eu já tinha feito muito volume o ano todo, né? Tanto por causa dos 3 Ironman lá, quanto também essa viagem do Canadá. Então, eu já tinha feito muito volume. Tava mais querendo achar meu ritmo pro momento ali. E aí fui fazendo uns treinos lá e a coisa fluindo bem. Aí a gente viajou. Aquela fatídica viagem lá que deu, coitado do Davi, se lascou todo, teve um monte de problema, perrengue, rouba mala, aparece, volta, não apareceu, compra coisa nova. Vou fazer, não vou fazer. Aí compra tudo novo, aí foi... Ele fez aquela prova na raça. Ele contou aqui, ele assistiu, fez né? na raça mesmo, foi assim, tipo, o cara queria muito fazer aquilo, né? E aí a gente fez lá a prova, foi bacana também, um lugar também muito bonito, valeu a pena a viagem também. Fiz uma prova mediana, 10 horas e 20 alguma coisa. E deu bom, foi bom. Então, aí 2022 foi esse ano super longo, né? Fiz tudo. Fiz um Iron e meio, aí depois fiz 3,70.3, 2 olímpico, depois fiz esse outro, aí um extreme e esse outro Iron. E como é que tu se sente aí, o corpo, então, como é que fica? Isso foi nesse ciclo que eu falei do Ultra, que eu treinei muito bem, assim, foi onde eu aprendi realmente a treinar certinho. Bater as médias certinhas, as métricas. De 8 anos de treino. Depois de 8 anos. Aí sabe o que foi que eu pensava? Cara, se eu errar, eu não vou conseguir completar nem o treino. Sim. Eu treinava 25 horas por semana, então eu olhava assim, se eu errar, cara, eu não consigo completar nem a semana. Então fazia tudo direitinho, assim, na régua mesmo. E aí foi quando... Aí também tem assim, né? A gente faz isso tudo, eu fiz todas essas histórias que eu contei aqui. Tem um monte de gente por trás, né? Que ajuda, né? Que a gente acaba esquecendo de falar, mas... nutricionista, né? A Amanda, que sempre me acompanhou. O Cid, que também quando eu chego pra ele contando essas coisas, ele... Cara, lá vem você de novo, velho. Não dá nem tempo da gente pensar, programar a coisa. Você, na fisioterapia... Então, agora que eu tava morando lá em Vitória, também tinha a Mayra lá, que fazia fisioterapia comigo, fazia massagem. Então, tem uma galera por trás disso, né? Ajudando. Aguentar essas pancadas que você dá aí, né? E uma pessoa que me ajudou muito nesse ciclo desse ano foi a Amanda, que me ensinou também a suplementar e alimentar na hora certa, tudo direitinho, o que precisava, os volumes, as quantidades. Então, foi um ano que eu não quebrei. Tipo... No ano inteiro eu não quebrei. Em nenhum momento eu fiquei quebrado, assim. Tipo, tô ruim, vou parar. Falta de vontade, né? Assim, o ano inteiro foi muito redondinho, assim. De alimentação, de peso.
Sim. Não tive nenhum rebote. É. Que antigamente eu tinha aqueles rebotes assim, que terminava a prova, passava 8 dias só comendo e dormindo. E vou vender tudo e não sei o quê. Vender tudo, só uma vez que eu quis vender tudo. Foi no primeiro? Foi no primeiro. Também, primeiro. E assim, foi um ano que deu tudo certo, cara. Tudo certo, a alimentação foi 100%, a Amanda me ajudou demais. Cid também ajustava meus treinos com essas minhas viagens, né? Cid fazia, e essa semana, como é que vai ser? Aí eu dizia, cara, segunda-feira eu vou estar em Aracaju, terça em Maceió, quarta em Arapiraca, quinta eu pego um avião, vou não sei pra onde, sexta tal, sábado eu tô em Vitória. Aí ele fazia, rapaz, Como é que planeja? vou fazer aqui e você... E dava certo, tipo... Teve até uma semana bem difícil, assim, que quando eu terminei essa semana, eu disse, cara, eu tenho certeza que eu consigo fazer o resto aqui do ciclo. Teve uma semana que eu treinei 23 horas, e quase 24 horas, em 5 estados diferentes, em 7 cidades diferentes. Em uma semana. Mas tu gosta disso, né? Ah, eu gosto, sabe de quê, bicho? Sabe o que eu gosto de... Eu gosto, assim, do desafio do... Sabe? De achar que não vai dar. Sim, É isso que eu gosto. estamos tipo, percebendo isso aí. quando você bota, assim, tá... Você sabe que aquilo é executável. Sim. Mas vai ser muito difícil. Você tem que se programar muito certinho, o horário, tal, não pode errar nada. Isso me deixa animado, assim. Eu gosto de fazer esses E esses Davi acertos. fala o que disso, Davi? Só no Instagram. Esse homem é doido. Esse homem... Ele manda mensagem, já tá aí, doido. Já mudou de canto, Para já não não. tá mais aí. Toda hora. Ele manda pra mim, já viu o Pedro, onde é que tá o doido? Sei o quê. E aí, quando eu falei com o Cid que queria fazer esse ultra, né? Outra pessoa que me ajudou muito também, cara, Yuri. Yuri passou por aqui, né? Yuri Galeno. Sim. Passou por aqui. Ele me disse uma frase. Endócrino. Ele me disse uma frase que eu levei isso comigo e, tipo assim, até hoje, faz um ano, né? Mas não vou esquecer que ele falou. Eu fui me consultar com ele, falei, cara, eu vou fazer a prova assim, assim, assim. Eu preciso estar bem e tal. Ele passou lá os exames, né? E quando eu fui mostrar, ele falou, cara, seguinte, eu acho que ele até falou no podcast que ele teve aqui, ele até citou. Ele Essa falou, frase? citou isso aí, que ele falou assim, cara, o overtraining, na verdade, devia ser chamado de undereating, né? Já está provado que quem quebra de overtraining não é porque treinou muito, é porque comeu pouco. Sim. Então, passo 1, vá para nutricionista. Vá lá, procure a Amanda lá, vá para nutricionista e faça o que ela disser, cara. Não fique com essa noia de perder 500 gramas, emagrecer isso, mas não, cara, coma, faça o que ela mandar. E assim eu fiz, né? Aí comia feito um... Eu brinco com o Davi, né? Comia feito um javali selvagem e não engordava, ao contrário, perdendo gordura e ganhando massa e a coisa fluindo bem. Com energia, né? E com energia para conseguir fazer tudo, né? Então foi um ano que eu levei isso muito a sério, a alimentação, e deu resultado. Tipo assim, não tive baixa em nenhum momento do ano. E tô seguindo agora também nesse protocolo também. Já fui me consultar com ela essa semana, inclusive, aproveitei que tô aqui. Sim. E aí, toda vez que eu bato lá na porta, ela diz, o que é que você vem dessa vez inventar? Me diga. Desse jeito. Outra coisa que ele fala é a questão do sono. Tu consegue dormir bem assim? Ou... Cara, durmo. Consigo dormir 7 horas por noite, às vezes 8. Demais. Quando eu tô viajando, né? Quando eu tô viajando assim, eu consigo, porque, assim, o lado de eu estar viajando sempre tem uma facilidade que sou eu que faço meus horários. Então, por exemplo, dá 9 da noite, eu desligo tudo, desligo o computador e me deito e durmo. Aí acordo no outro dia, na hora que tem que treinar. Que dependendo da cidade que eu tô, os horários de treino são diferentes. Se eu estiver no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma particularidade que o treino lá começa às 4h10 da manhã. Então você acorda lá 3h40, 3h30. Tipo aqui. Aqui eu fiz muito isso quando eu trabalhava na concessionária, que eu tinha que chegar cedo. Sim. E aí eu treinava 4 e pouquinho da manhã, assim.
Mas eu consigo, o fato de eu estar viajando sempre, eu consigo, né? Tipo, eu tô só. Quando eu tô viajando, eu tô só. Então, à noite eu tô só. Então, eu consigo fazer esse horário de sono aí e render bem. Então você tá fazendo o que ele disse. Que ele disse aqui, sono, Yuri, né? Yuri Galano. Sono, alimentação e treino fazem atletas olímpicos. Então, Eita, sem, olha aí. você encaixou, acho que era a única coisa que ainda estava errado, que era a alimentação. O que eu não consigo fazer, que isso aí eu acho que 90% dos amadores não conseguem, é recuperar, né? Tipo, treinou... tem que trabalhar, né? Treinou, entra no carro, no meu caso, né? Entra no carro, vai fazer visita, vai trabalhar, vai viajar. Sim. Ou senta no computador, tem reunião. Então, assim, é uma parte que realmente fica a dever aí. Mas um sono bom e uma alimentação boa já faz a diferença. Já faz uma diferença grande. Porque tu faz isso sendo amador, né? Tendo que trabalhar, fazer as coisas. Se tu fosse só pro esporte, tu acha que tu... Eu acho que eu não ia querer, sabe? Não sei, eu acho que, tipo uma assim... hipótese. Sim. Não tô dizendo que não, você queria... Não, tô dizendo assim, o que eu falando que eu quis dizer que eu não ia querer, eu acho que assim, no momento que eu ia transformar isso num trabalho... Uma obrigação, eu não sei se eu ia, sabe, viver disso, assim, mas... cara, mas eu não tenho perfil de performance, assim, altíssima performance. Eu falo com o Cid sempre assim, cara, eu não sou rápido. Eu não sou um cara rápido. Você vê meus tempos de provas, não são tempos rápidos para os amadores aqui do Brasil. Os amadores aqui do Brasil são os mais rápidos do mundo, inclusive. Sim. Mas eu sou um cara que eu gosto da longa duração, eu gosto de me manter ali fazendo força. Então, tipo assim, eu tenho um poder de concentração bom, eu consigo me manter concentrado numa prova longa dessa há muito tempo. Então, assim, eu não sou um cara da performance, eu sou um cara que gosta do... desafio. Gosto do desafio. Gosto uma coisa que eu gosto muito é, assim, acertar a dose, saber dosar o limite ali, a linha, para você poder conseguir fazer o que vem depois. Entendeu? Então, seja um dia depois, seja uma semana depois. Essa história de fazer provas em sequência... Isso começou aqui, eu morava aqui em 2017 e eu fiz 4 provas também, assim, numa sequência de tipo 40 dias. Foi a primeira vez que eu fiz na época o GP de Brasília, de João Pessoa, que era aquele 1110. Sim. Aí fiz um sprint que teve aqui em Natal. Aí fiz a maratona de Natal e uma semana depois da maratona de Natal eu fiz o Campeonato Brasileiro em João Pessoa de sprint também, que foi eu e a Adriana, a gente foi junto fazer essa prova. E eu performei muito bem, assim, pra minha realidade, performei muito bem nas 4. Então foi a primeira vez que eu fiz uma sequência de provas assim, que tipo, eu fazia a prova no domingo, aí recuperava segunda e terça, quarta, tava treinando bem de novo. Sim. Então, foi daí que começou esse negócio de... Pô, acho que dá pra encaixar mais um aqui. Quem tá escutando ou assistindo a gente viu aí que você é o cara do desafio, gosta de se desafiar. Aquelas coisas ali que já é muito previsível, você faz, mas não é. Você gosta no limite ali. Será que vai? Será que vai dar? A pergunta que eu faço é essa. Quando cabe essa pergunta... Pô, será que vai dar? É porque já me interessa. E essa prova da Finlândia aí é nesse estilo aí, será que... Então, a prova da Finlândia, a prova em si não é uma prova difícil, né? É um 70.3. Mas o frio na não, eu já dei uma olhada assim, não tem condições extremas, não. Então tá. Inclusive é uma prova... Sem graça pra você. Não, é uma prova bem diferente, porque lá no período da prova, eles vão estar lá no hemisfério norte, naquele período do sol da meia-noite, que não tem noite, né? Fica sol 24 horas e eles vão estar lá nesse período. Então, essa prova, inclusive, ela tem uma dinâmica diferente. Ela larga de 1h da tarde, de 2h da tarde. Ela larga 2h da tarde, porque o tempo limite é meia-noite.
Que aí tem toda uma simbologia lá do sol da meia-noite. Então, o último atleta que chegar à meia-noite vai chegar com sol. Massa. Então, é uma prova que tem esse aspecto diferente aí. Uhum. É 28 de agosto que você disse? 28 de agosto. É a próxima que tem ou tem outras antes? Aí tem esses 2 Ironman antes, que é um na Estônia e um na Suécia. Que é na mesma viagem, né? Sim. Que é ali, A gente sai setembro. É agosto, tudo agosto. Tudo agosto. É 4... O da Estônia é 6 de agosto. O da Suécia é 19 de agosto. E é tudo Ironman. E a Finlândia é 70,3. É meio. Só pra recuperar, né? Só pra... É porque é mundial. O mundial é festa, né? Eu não vou pra performar. Primeira vez que você vai pro mundial? Pro mundial é a primeira vez. Já tive algumas chances de ir. Já tive classificações, mas... Sei, no momento não tinha me chamado a atenção, assim. Eu até falava muito. Eu falava, não vou lá, dá pra mundial. É gente pra danar. Porque é uma prova mais cheia, né? Sim. E eu dizia assim, eu sempre disse, até hoje eu digo, né? Eu gosto de provas mais vazias e em lugares que ninguém vai. Essas são as provas que eu gosto. Sim. Então, aí Diogo até disse assim, rapaz, quando disseram que... Diogo lembra. Quando disseram que ia ter vaga pra Finlândia, eu tinha certeza que você ia querer. Já conhece seu perfil, né? Aí eu gosto tanto que no dia da prova da Suécia também vai ter a prova de Copenhagen. E eu e o Fábio, a gente ficou em dúvida. Cara, a gente vai pra Copenhagen, vai pra Suécia, não sei o quê, que é pertinho ali. Aí a gente escolheu pela Suécia justamente por ser menos badalado. Tem menos gente, é mais calmo, vamos pra lá. Bom demais. É história que não acaba. E a última prova que você fez foi... A última que eu fiz foi da Flórida. Da Flórida. Então você já tá aí 6 meses. Então, eu tinha feito uma programação esse ano, 2023, de me envolver mais no ciclismo em si. Só ciclismo. Que eu vi você foi bater na Colômbia. Teve essa viagem da Colômbia. Eu vi. Mas a viagem da Colômbia foi 2020. Foi? Não, 21, desculpa. Foi 2021. Sim. Foi 2021, uma viagem bacana também. Tu foi fazer o quê? Só... Então, o Petros, que é esse meu amigo, ele tem uma agência de viagem esportiva. Então, ele tem vários pacotes de viagem esportiva para destinos variados. Tem training camp de Maiorca, de Girona. E tem esse da Colômbia também. O da Colômbia era 100% ciclismo. E é meio que uma viagem de bicicleta, de bike, assim. A gente chega em Medellín, pedala por lá numas rotas que é onde os profissionais treinam lá e tal. E tem umas subidas bem icônicas, assim, do lugar, né? Tradicionais. Sim. E aí ele procura fazer um roteiro que passe por todos esses lugares bacanas, né? E aí a viagem era meio que assim, a gente sai de Medellín, anda 100 e poucos quilômetros, vai para outra cidade, aí dorme lá. Aí anda mais um pouco, outra cidade, dorme lá. Vai fazendo uma rota. Até chegar num lugar chamado Alto de Letras, que é a maior subida asfaltada do mundo. São 82 quilômetros de subida sem parar, a 5% de inclinação, assim. Não é uma inclinação grande, não é uma inclinação difícil, mas são 82 quilômetros, você não para de subir, não tem nenhum momento que você desce. Então, e eu até olhava para ele, eu fazia... que ele já tinha ido lá montar o roteiro, né? E eu falava, Petros, como é que o cara sobe 80 quilômetros? Se botar 80 quilômetros aqui, como é que... Ele fazia, você vai ver. E quando chega lá é o seguinte, tem uma cordilheira que a estrada, ela não faz assim. Ela vai fazendo assim. Sim. Então, ela vai atravessando a cordilheira na diagonal, assim. Então, você pega 80 quilômetros subindo, aí você sai da altitude zero, altitude do nível do mar, e chega em 4.000 metros de altitude. Aí a gente fez essa viagem, que era esse training camp de ciclismo, que o ponto principal era essa subida. E aí a gente fez lá, subida de letras, é um negócio... Massa, bonito também. Muito bacana, mas é uma coisa assim que tem uma energia diferente, assim, tipo... tem todo o fato de ser a maior subida do mundo, tem isso, e você termina lá em cima, você termina dentro de um vulcão. Poxa, é muito bacana, é uma viagem diferente. E aí essa viagem não teve prova. Sim. Foi só bike, só passeio,
pedal e tal, sem compromisso. Se é a empresa do seu amigo? A fazer o merchan aqui, né? E se quiser patrocinar aqui para fazer as promoções de Verdade, pacote, viu? bora agir tá aí. Olha o público aí, é Petros. esse aqui o mesmo. O público é esse aqui, Petros, tá certo. É ASL, que é Athletic Superior Logistics. Pois pronto. Mas é um cara que faz umas viagens, assim, sensacionais. Né? Pois já tá aberto aqui para conversa, será um prazer. Mas, meu amigo, e tem... essa da Colômbia foi um ponto alto também desses lugares que que a bicicleta já me levou. Tu faz algum tipo de anotação, registro assim? Ou... Cara, você sabe que eu sou muito ruim de registrar essas coisas, velho. Nem no Instagram eu tô mexendo mais, assim. Não tô ativo, colocando Isso lá. é Porque antes importante. eu usava o meu Instagram muito mais como um mural de lembranças minhas, né? Sim. Durante muito tempo fui fazendo isso, montando lá, assim, tipo, cada viagem, cada... E aí, essa da Colômbia eu ainda botei lá alguma coisa, mas depois de Cozumel eu parei de botar. Tipo assim, não sei, fui deixando, não... Fica naquela, quando vinha as fotos legais eu boto. Aí vai passando e eu não boto. Tipo, do Canadá não botei nada, da Flórida não botei nada. É importante, porque aí fica guardado lá. Você registra e, sei lá, quem sabe mais pra frente. Você sabe, eu sou muito ruim de foto. Eu não paro pra tirar foto, assim. Eu tô ali naquele momento ali, sei lá, não lembro muito de... Você tá curtindo o momento, né? Você não tá... Como será que eu... Né? Tô aqui, presente. Então essa da Colômbia é uma que eu sempre indico também, quando alguém pergunta. Cara, vá lá que vale a pena. Você é um cara, principalmente, que não gosta de prova, assim... Show. Vale a pena. Meu amigo, não, história aqui a gente viu que não falta não, a gente vai ter tem que muita ainda, mas não... Vai ter que botar outro dia aqui, parte 2, pra gente pegar Sim, todas as eu histórias. tava dizendo que esse ano eu tava projetando fazer mais ciclismo, né? Aí eu tinha feito um projeto assim, ó, primeiro semestre eu vou fazer só bike, não vou me envolver com triatlo, primeiro semestre. E aí assim eu fiz, né? No primeiro semestre eu não fiz nada de triatlo. Aí vou fazer essas provas no segundo semestre. Talvez também, né? Tô com um projeto aí de fazer o Brasil Ride também, mas nada certo ainda. Por enquanto, o certo mesmo são essas provas aí de agosto. Perfeito. Que já vão estar no próximo episódio aqui, quando você voltar. Quando é que vai sair esse episódio aqui, pra saber se... Próxima semana. Já, rápido. Então pronto, então ainda não vou ter viajado, não. Próxima semana tá no ar aí, no Spotify e no YouTube. E aí? Top. Gostou? Bom demais contar as histórias. Davi que diz assim, ó, eu gosto de ouvir você contar suas histórias. Então vai ter algumas a mais aqui. Ele já escutou tudo, né? É só repetir. Exato, é só revisar as histórias. Cara, e assim, sempre no final aqui a gente gosta de pegar alguma frase, pegar alguma recomendação, mas para você, como você é um cara que já viajou muito, já curtiu aí as provas difíceis, o que você fala para quem está assistindo a gente ou escutando que ainda quer se encontrar aí nas provas, quer trazer não só o resultado, que para você a gente tá vendo que o importante é o desafio, é estar se desafiando. Como é que você fala para essa galera se encontrar assim nas provas? Olhar para onde, o que eu faço para me encontrar? Porque cada um tem seu estilo, mas você se encontrou nisso aí, no desafio. Cara, assim, é meio clichê, né? Mas eu acredito que é o que funciona, é a verdade, assim, cara, faça o que dá friozinho na barriga pra você. Aquilo que dá o frio na barriga pra você é o que você tem que fazer. É o que você busque fazer aquilo, porque, e assim, logo no início lá, por exemplo, eu era muito focado nos números. Eu olhava muito os números, eu gostava muito, não fazia um treino sem número. E aí depois eu comecei a não usar mais relógio. Tipo, não vou mais nem usar relógio, vou fazer o que tem pra fazer no dia e pronto. E assim, os melhores dias que eu tive em cima da bicicleta, ou correndo, ou pedalando, foram esses dias que eu tava sem relógio. Foram dias que eu tava sem me guiar através de número, daí sentindo a sensação do corpo mesmo, do dia. Sim. Então, o que eu diria, assim, é bem isso, assim, faz aquilo que te faz se sentir emoção, né? Faz aquele dar o friozinho na barriga ali e faz por você.
Não faça pelo número, não faça pela colocação, não faça pelo, assim... Nós que somos amadores, né, vamos lá, nem chego a dizer que somos amadores de performance, como por exemplo, um Cid, Sim. como aquela galera que vai para ganhar a prova realmente lá, o Marquinhos Fernandes, um Rodrigo Lobo, um Bellarmino, os caras assim que vão para ganhar a prova, são amadores, mas vão para ganhar. É outra pegada. Sim. Pra gente, cara, que tá lá para se divertir, que não vive disso, que ao contrário, né, tá ali gastando. Exato. Então, cara, quanto mais você botar seu foco no número ou na posição, na colocação, cara, você não vai curtir o momento e a chance de você se frustrar é muito grande. Então, olha pra você, sente ali o dia, vai sentindo a sensação do dia ali. E se aquilo te faz, né, se dá um friozinho na barriga, é porque vale a pena fazer. Perfeito, É não? isso aí. Exatamente, é o que fica é isso, faça pra você, né? É. Não se preocupe muito com o que os outros vão achar, faça pra você, curta o Exatamente. momento. Eu também lembro que o Stênio falou uma vez um negócio que eu não esqueci também, que era assim, o pessoal falando que o Adriano e o Stênio, eles nunca fizeram prova longa, sempre fizeram prova curta. Sim. E o pessoal falava, você não vai nunca fazer um Ironman? Você não vai nunca fazer... E o Stênio falou assim, se eu quiser, próxima semana eu vou lá e faço um Ironman em 16 horas. Agora eu quero ver você correr 5 km em 12 minutos. Você consegue? Em 3 minutos, você consegue? Sim. Assim, não é a distância que faz você um bom atleta, ou um melhor atleta, ou te dá um quadro na parede. Não é a distância. É o que você gosta de fazer. Você faz aquilo que você gosta. Então assim, às vezes a galera tá pulando as etapas, né? Muitas vezes para ter ali... Você vê que muitas vezes a galera faz um Ironman da vida e larga tudo, né? Porque ele queria fazer só para ter aquele quadro. Ele não queria fazer porque ele gosta. Sim. Então, isso tem acontecido muito e é onde está o ponto aí da questão, né? Você está fazendo porque você gosta ou você está fazendo para mostrar um número, Exato. mostrar um... Exato. É isso aí mesmo. Fechamos com chave de ouro esse episódio aqui. E você que está ainda assistindo aí no YouTube, ainda não curtiu, tá aqui até agora, curte, compartilha, deixa um comentário aqui se está gostando do episódio. Queria mandar um abraço também para algumas assinantes aí, inscritos no YouTube que me cobraram. Pedro, eu sempre assisto. Marineide, dona Marineide, um grande abraço. Camila também lá da Go Runners pediu para dar um alô aqui. E se você está assistindo aí, acompanha. Se quiser que eu mande um alô aí para a gente estar conversando aqui, só deixar aqui nos comentários do YouTube que no próximo episódio pode ter certeza que seu nome vai estar aqui. E isso aí. Esse episódio vai estar no ar em breve. Valeu. Eu sou Pedro Cardoso. Esse foi mais um episódio do Bora Agir. Valeu.